Anderson, bom dia. É um momento, claro, de alerta, né? Um momento de crise dentro da Série B. E imagino que você defenda a qualidade técnica desse grupo, confie na reação, mas uma das grandes preocupações da torcida neste momento é como fica a confiança dos jogadores. Como é que vocês trabalham isso? Você é experiente dentro da competição, vocês têm apoio de psicólogo, vocês se reúnem. Como é que vocês podem trabalhar a questão da confiança para sair desse momento de crise do Guarani? Primeiramente, bom dia a todos, né? Claro, nós estamos muito incomodados com a situação. Nós temos um grupo, sim, qualificado, é um momento indelicado na competição. Sabemos da nossa responsabilidade, temos nos cobrado todos os dias. Nos reunimos ontem com a direção, vamos nos reunir hoje só os atletas. Sabemos que temos que reagir o mais rápido possível. Não é uma situação feliz, sabemos da camisa que estamos vestindo e queremos reagir o mais rápido possível para que nós possamos não voltar mais para essa situação indelicada que estamos vivendo. Bom dia, Anderson Leite. Diego Alves, da IPTV. Como é que repercute dentro do grupo uma situação como a dessa semana, né? Após a derrota, houve uma movimentação do Conselho Administrativo com a direção de futebol para avaliar a continuidade do trabalho do Júnior Rocha. Como é que isso para o grupo de jogadores repercute, assim, essa situação de possibilidade de término de um ciclo, né? Isso como é que cai dentro do grupo com os jogadores? Cara, nos incomoda muito, né? Porque, às vezes, nesse momento, a pressão vai só pro treinador, né? Sendo que é o conjunto responsável por todo esse momento indelicado do clube. Então, a gente fica incomodado e a gente se cobra porque a gente sabe que tem que reagir. Então, a conversa entre nós é que a gente possa se unir cada vez mais. O Júnior é um grande profissional, temos trabalhado muito forte, tem muitas ideias, estamos trabalhando arduamente. Então a gente tem que reagir, a gente precisa vencer. Quando não vem as vitórias, a culpa cai só no treinador. Mas sabemos da nossa responsabilidade, nós estamos unidos para que possamos sair dessa situação. Anderson, bom dia. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. A gente sabe da pressão. Neste momento, o Guarani faz seu pior início de Campeonato Brasileiro da Série B dos pontos corridos na história. Mas você, retornando de lesão, já realizou 3 partidas pelo Guarani, ficou de fora do início da Série B e foi até titular na última partida. A gente vê a ineficiência do Guarani no meio de campo para a criação de jogadas. A gente vê o Lucas Paraíso, o Caio Dantas anteriormente, quando estava jogando como titular, tinha que buscar muito a bola, não conseguia receber bolas fáceis ali para pelo menos chutar no gol aquele centroavante para marcar os gols. Você retornando para a titularidade do Guarani, aonde você se encaixa nesse meio de campo do técnico Júnior Rocha? Você faria um segundo volante, jogaria um pouco mais à frente? Como você se encaixa, como você se vê e na sua característica, onde você gostaria de jogar nesse meio de campo do Guarani? Cara, eu acho que, eu tenho a minha característica, o Bueno, ele tem a dele, nós somos o volante ali de saída de jogo. Claro que também por conta da lesão, que nós temos 2 meia. O Bruninho que está retornando agora, e o Luan, que ainda está em recuperação, são caras de criação de jogada, né? Então a gente sente falta também de um cara assim. Então a gente tem que ir se adaptando conforme as peças que a gente tem. Infelizmente está acontecendo as lesões, pela competitividade, pelos treinos árduos que a gente está fazendo, mas cada um sabe da sua responsabilidade e tem que se adaptar conforme o estilo de jogo do treinador. Anderson, Fábio Oliveira da RFTV. Momento delicado do Guarani, você disse que o grupo está incomodado, né? Que recado você pode deixar para o torcedor bugrino nesse momento tão delicado que o clube está passando? Cara, é dizer para o torcedor que nós sentimos também a tristeza deles, né? Porque eles amam o clube, o Guarani, junto com o Santos, hoje, na minha opinião, é a camisa mais pesada que tem na Série B. Então, tem essa pressão, tanto interna nossa, como externa também. E dizer ao torcedor que nós precisamos do apoio dele, porque eu sei a tristeza que eles estão sentindo pelo momento que nós estamos vivendo. Nós também estamos incomodados com isso. Mas nesse momento, cara, a gente tem 2 opções. Abrir mão de tudo, largar e desistir, ou continuar lutando, trabalhando, apoiando um ao outro para que a gente possa sair dessa situação junto. Casa, onde o time precisa, né, de fato de um resultado positivo para justamente aliviar essa pressão. Na matemática de vocês,
pegando os jogos em casa, vocês têm tido esse tipo de conversa? Bom, vamos buscar primeiro vencer os jogos em casa, depois para buscar fora. Você acha que é uma matemática possível de ser feita nesse momento? Porque o Guarani tem que partir de algum princípio, né? Para buscar reação não adianta fazer uma projeção a longo prazo, tem que partir de algum princípio para quebrar essa escrita negativa, né? Você está correto, a gente tem conversado bastante. Claro que os jogos em casa, eles são fundamentais, a gente está jogando ao lado do nosso torcedor e é muito importante vencer, a gente precisa vencer. Fazer grandes jogos é importante, mas a gente precisa estar ganhando o jogo. Quem vê o último jogo, vê o resultado, na minha opinião, não condiz com o que foi o jogo. Então, dentro de casa a gente precisa vencer, não somente dentro de casa, igual eu falei, nós somos o Guarani. Não é somente em casa, a gente tem que buscar ponto fora também. Mas muito mais importante aqui, porque a gente precisa sair dessa situação o mais rápido possível. Anderson, até pegando um trecho do que você falou aí sobre o último jogo, né, que o placar talvez não reflita o que aconteceu, né? Internamente, qual tem sido a avaliação, assim, de vocês, do grupo de jogadores, da comissão técnica? Qual tem sido a avaliação do que mais tem pesado para as derrotas, né? Se são questões individuais dentro do jogo, se coletivamente ainda precisa acertar alguma coisa especificamente. Partindo de vocês, assim, o que tem sido o principal entrave, assim, que está afastando o Guarani das vitórias nessas primeiras rodadas? Cara, eu acho que, igual eu tinha falado no começo, né, as derrotas elas são coletivas, né? Então, quando se erra um atleta, erra todos, porque às vezes é a falta de posicionamento de um que acaba prejudicando o outro. Então, infelizmente, nós estamos tendo isso, né? Faz bons jogos, a gente consegue manter um nível bom na partida assim, mas infelizmente muitas falhas individuais nossas e coletivas têm prejudicado o nosso resultado. Então a gente tem conversado para que a gente possa acertar isso o mais rápido possível, porque não é somente fazer, igual eu falei, bons jogos, a gente precisa realmente do resultado. Anderson, você é jogador experiente, já jogou a Série B várias vezes, até subiu com a Chapecoense em 2020, sabe muito bem da competição. O Guarani está na zona de rebaixamento, na lanterna, mas para você, na sua visão, vendo o Guarani hoje e o elenco, você nos bastidores também, nos treinamentos, falta essa confiança que a gente sempre fala e a gente percebe um pouco do Guarani, às vezes jogar um pouco com a cabeça baixa, não procurando jogadas ofensivas. Na sua opinião, falta essa confiança e até essa pressão externa, às vezes do treinador, o segundo treinador em 8 jogos está na corda bamba para a partida de amanhã. Isso também dá uma pressão a mais para o time, principalmente jogando em casa amanhã? Cara, a Série B ela é um campeonato muito difícil, né? Então, quando você está num clube igual o Guarani e não se tem a vitória, a pressão é muito grande. E às vezes a confiança ela acaba realmente saindo um pouco fora. Então a gente entende que o resultado vai trazer essa confiança novamente. Porque a gente sabe a camisa que a gente está vestindo. Então a gente precisa realmente, não é vir aqui e ficar dando justificativa, desculpa, a gente precisa do resultado.